Olá pessoal, hoje vamos iniciar a 35ª aula, como ligar voltímetro e amperímetro no motor. Então, conceito de voltímetro é um aparelho que serve para medir a voltagem, certo? Às vezes você encontra um conceito aí do voltímetro em livro de física, ele diz que o voltímetro serve para medir uma DTP. O que é isso? Diferença de potencial. Mas muitas vezes a pessoa não vai entender o que é isso. Então eu estou dando aqui um conceito mais prático do que a gente vai ver mais adiante, ok? Então ele é um aparelho que serve para medir a voltagem. É uma grandeza elétrica, V de volt. Como é ligado o voltímetro? O voltímetro é ligado em paralelo com o circuito elétrico de comando do motor, certo? Ele não é ligado diretamente no circuito do motor, mas sim indiretamente. É ligado no circuito de comando do motor, certo? Ele pode ser ligado com fio fino mesmo, o voltímetro. Então, amperímetro é um aparelho que serve para medir a corrente elétrica, A em ampere, certo? Então, como é ligado o amperímetro? O amperímetro é ligado em série com o circuito elétrico de força do motor, certo? Ele já é ligado em série, é ao contrário do voltímetro. Então, aqui as minhas considerações finais, esperando que estude sobre como usar o software Tina. Hoje nós vamos usar um software diferente, não é o CAD Simu. Acho que, não sei se vocês conhecem esse simulador, mas a gente vai trabalhar com ele hoje, ok? A gente vai trabalhar com instrumentos. Então aqui estão minhas considerações finais, certo? Agora eu vou abrir o aplicativo para vocês. Então o tema da nossa aula hoje é como ligar voltímetro e amperímetro no motor. Então vou abrir o aplicativo para vocês para a gente esquematizar o circuito dos instrumentos e o circuito do motor. Então nós temos aqui o Tina, um simulador. Esperar ele abrir aí. Certo? Se você deve conhecer. Se você não conhece, eu vou deixar um link lá na descrição do vídeo para vocês baixar. Então tá aqui o Tina. O Tina é um software simulador de circuitos eletrônicos, certo? Você monta o circuito aqui, nessa área de trabalho, certo? E o software testa se o circuito funciona através dos cálculos de corrente e tensão, certo? O procedimento é igual ao do CAD Simu. A diferença é que muda os botões de comando aqui, são outros equipamentos, certo? Por exemplo, aonde estão os componentes? Os componentes estão aqui em cada botão desse aqui que você clicar, tem o terra, tem fonte, ó, você clica e arrasta para a área de trabalho, para a bancada de trabalho, certo? Nós temos instrumento, perímetros, aqui são os elementos base, temos interruptores, certo? Então tem várias livrarias de componentes comerciais. Estas livrarias são mais ou menos completas de acordo com o pacote do software. Então demonstraremos aqui a utilização de um pacote profissional que contém muitos componentes comerciais de suas livrarias, certo? Então note cada botão aqui, esses aqui são os botões onde você encontra os componentes, certo? Ok? Aí você clica e arrasta para a bancada. Então vamos esquematizar o circuito elétrico do motor. Vamos esquematizar o circuito dos instrumentos para medir a corrente do motor, ok? Então o primeiro passo, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma fonte. Eu vou colocar essa fonte aqui. Essa fonte, nós vamos ligar um motorzinho de meio cavalo, certo? Depois eu vou calcular. Então essa fonte é 220 volt, certo? Aí eu coloco OK. Agora eu vou precisar de uma chave de comando, uma chavezinha de comando. Vou procurar onde tem interruptores aqui, ó. Vou precisar de uma chave. Vou precisar, aqui são os relés, eu já mostrei para vocês na aula anterior. Relés, nós tem 1, 2, 3, 4, 5 tipos de relés. Então tem esse relé aqui, o número 1. Tem esse outro relé número 2, esse aqui é contato aberto. Eu falei para vocês que os relés ele tem contato aberto e contato fechado,
Daqui é o terceiro relé. Ele tem um contato fechado e um contato aberto, como eu falei lá na aula anterior para vocês. São relés, tem a bobina eletromagnética, eles são igual contatores, a diferença é que eles são pequenos. A corrente, ele não suporta a corrente máxima em cada contato desse aqui, como eu falei para ele, 2 amperes, certo? Corrente máxima que ele suporta. Então eles não suportam grandes correntes elétricas. Eles são relés. Tem esse modelo aqui, um contato fechado e um aberto, que é o 4, certo? E temos o modelo 5. Então nós vamos precisar só de nós vamos ligar um motorzinho monofásico. Vamos precisar só desse aqui mesmo, certo? Esse aqui eu vou deletar, esse também e esse não vou usar, só estou mostrando para você. Então eu vou precisar de um motorzinho, já tem uma fonte 220, uma chave para ligar o comando. Aqui nós temos os terminais da alimentação da bobina, tipo contator. O contator tem o lado A1 e o lado A2, que é fase neutra. Temos o contato aqui auxiliar, esse contato auxiliar chamado. Então eu vou procurar um motor. Então nós vamos precisar de um amperímetro, não é isso? Então um amperímetro eu vou colocar aqui, depois eu vou precisar de um voltímetro, certo? Um voltímetro, aqui o voltímetro, e vou precisar de um motor. Vamos procurar um motor aqui, semicondutores, aqui, ver se você encontra aqui o motor, certo? Aqui nós temos lâmpadas, aqui nós temos, nós vamos ver se encontra o motorzinho, certo? Aqui tem instrumentos, aqui vatímetro, ohmímetro. Então pessoal, esse simulador ele faz cálculo de tensão, corrente e resistência. Ele é muito bom aí para vocês que estão estudando eletrotécnica e queiram resolver algumas questões do livro, certo? Ele é ótimo, ele é bom para responder questões aí de física. Vocês estão estudando física, também ele é bom. Ele é muito bom, certo? Então tá aqui o motorzinho, certo? Então nós já temos nossos componentes na bancada de trabalho. Agora vamos esquematizar o circuito, certo? Depois eu vou mostrar para vocês como é que é ligado o amperímetro e como é que é ligado o voltímetro, certo? Então vamos interligar a chave. Tá aqui o meu. Vou criar uma fonte exclusiva, porque o circuito de comando ele não pode ser ligado com o circuito de força, certo? Então eu vou ter que criar aqui uma fonte para o circuito de força, ok? Então 220 também, tá aí, ó. Esse motorzinho é o seguinte, vamos a potência, a voltagem dele é 220, certo? 220 volts. A potência desse motor é o seguinte, um cavalo ele corresponde a 736 watts. Então vamos usar meio cavalo. Então você pega aqui, ó, vou usar aqui a máquina, você faz para fazer os cálculos, você faz isso, ó. Se um cavalo corresponde a 736 watts, então você divide por 2, meio cavalo, então dividido por 2, que é igual a 368 watts, certo? Então vamos utilizar um motor de meio cavalo. Para a gente não usar uma corrente muito alta, nós estamos usando aqui um relé. Então a corrente máxima que ele suporta aqui é até 2 amperes, certo? Eu vou fazer uma demonstração como é que funciona o amperímetro e o voltímetro. Então a potência desse motor aqui é 368 watts, meio cavalo, ok? Eu dividi 736 watts, que é um cavalo, dividido por 2. Então corresponde a meio cavalo esse valor aqui. Então o valor que eu vou botar aqui, nessa janelazinha aqui, ó. O valor é 300, vamos calcular aqui, ó, 700, vamos repetir aqui. Se um cavalo é 736 watts, quanto é meio cavalo? Então eu dividi por 2, ó, 368 watts, certo? Então bota aqui 368, tá lá a potência do motorzinho, esse motor aqui, ó. Tá lá, ó, o valor aí, ó, certo? Bom, agora vamos ligar o circuito. Vamos ligar o circuito de comando. Vamos ligar o circuito de comando, certo? Aqui
vamos ligar o circuito de comando. Aqui eu vou ligar num lado da bobina, é tipo contator. O contator tem o lado A1 e o lado A2. Então estou ligando aqui a bobina A1 e agora eu vou ligar a bobina A2, que é o neutro, certo? É o A2. Aqui, ó, aqui é o A2. Bom, quem vai acionar a bobina eletromagnética, isso aqui é um mini contator, é um relé, mas como se fosse um mini contator para acionar o motor, porque aqui não tem contatores, eu estou usando relés. Então essa aqui é a fonte de força 220. Então eu interligo um fio, eu interligo fase aqui, ó, no terminal aberto. Depois eu vou mostrar para vocês, terminal aberto aqui lá no contator aberto, contato auxiliar do contator, e outro terminal eu ligo no polo positivo aqui do motor, porque não há necessidade, eu não vou medir a corrente do fio neutro, só do fio fase. Então esse aqui é o neutro, ó. Eu posso vir por aqui para não cruzar o fio, ó. Eu posso vir por aqui, ó, para não cruzar fio. Aqui, ó, aqui é o fio, aqui eu vou deletar. Então venho aqui, ó, para não cruzar, não pode haver cruzamento em fio. Aí eu trago para cá, ó, quando chegar aqui em paralelo com o terminal eu paro. Bem aqui tá dando, na que eu chego aqui tá dando, porque tem que alinhar certinho com o terminal do motor, certo? Vamos alinhar aqui certinho, ó, alinhou, soltei, aí eu puxo para a esquerda, certo? Então o circuito de comando está pronto e o circuito de força está pronto, a fase passando pelo que nós temos o contato aberto. Quando esse relé ele é energizado, ele fecha esse contato, manda a corrente para o motor. Então pessoal, agora chegou a vez de ligar os instrumentos. Esse instrumento aqui, ele é ligado aqui? Claro que não, é um voltímetro, ele é ligado em paralelo com o circuito de comando. Então nosso circuito de comando está aqui, ó. Então eu posso ligar antes da chave ou depois da chave, tanto faz. Então vamos ligar aqui depois da chave. Esse aqui é o fio são os fios de comando, eles são finos, esses fios aqui, 1,5 mm. Não precisa ligar esse voltímetro aqui. Aqui é o circuito de força, está separado. E onde é que eu ligo o voltímetro é ligado em paralelo, vê que ele está em paralelo com o circuito. Onde é que é ligado esse instrumento, amperímetro para medir a corrente do motor? Ele é ligado aqui, ó. Eu posso ligar ele aqui, certo? Não posso ligar aqui porque aqui é o cabo do motor, porque toda vez que eu for ligar o motor, vou ter que desconectar o amperímetro. Então o lugar do amperímetro é aqui, ó, certo? Então o lugar do amperímetro é aqui, certo? Tá aqui, ó, que é o lugar do amperímetro, que é na entrada da alimentação aqui do contator, contato aqui do contator. Então ele fica antes do contato do contator aqui, do contato do relé. Se fosse o mini contator, ele teria que ser ligado antes aqui, ó. Então, nós temos o terminal fase que chega no amperímetro e passa e chega no terminal do contator. Aí o outro lado sai para o motor, certo? Porque toda vez que eu for desligar esse motor aqui, eu tenho que desconectar esse fio. Então você não pode estar colocando esse amperímetro de lugar dele aqui, porque aqui você não vai mexer nele. Então pessoal, tá aqui, tá esquematizado. Agora vamos testar. Nós vamos testar se funciona, certo? Funcionou? Não funcionou? Por que não funcionou? 220. Aqui tá dizendo que tá medindo, ó. Tá dizendo que tem 220. Aqui, ó, vamos ver se tá medindo correto. Tá medindo 220, ó. Mas aqui não tá chegando corrente. Por quê? Algum fio aqui que não tá interligado correto. Vamos puxar esse aqui mais pra cá.
vamos puxar esse fio por aqui. Talvez é o cruzamento lá, ó. Não tá tendo espaço. Se tiver uma desconexão aqui errada, ele não funciona. Se é uma conexão errada, né? Ó, não tá funcionando. Aqui é o polo positivo. Vamos puxar aqui mais. Vamos ver as conexões. Se as conexões aqui não estiver correta, não passa corrente. Vamos ligar. Era para funcionar, ó. Por que não tá funcionando? Vamos ver aqui a bateria. 220, correto. Motor 220, 368 watts, tá certo. Vamos ver essa conexão aqui. Porque se não tiver bem conectado, ele não funciona. Vamos testar mais uma vez. Agora funcionou aí, ó. Tá aí o motor girando para a direita. Então, pessoal, essa corrente aqui é 1,67 amperes, certo? Mas como foi que esse instrumento encontrou essa corrente aqui, ó? Esse motor é 368 watts, é meio cavalo. Então, como eu falei para vocês, lá em CLP, as saídas, existe CLP com saída a transistor, a triac e a relés, que eu demonstrei lá na aula 34. Então, esse contato aqui ele suporta no máximo 2 amperes. Como a corrente aqui é 1,77, então ele dá para funcionar esse motorzinho aqui de meio cavalo, 220, certo? Aqui é um relé, mas vocês podem utilizar esse aqui, ó, um mini contator, que é esse aqui, ó. Aqui é um mini contator, certo? Nós temos aqui um mini contator, nós temos 13 e 14, que é lá ligado o motorzinho lá que está funcionando no simulador. Nós temos contato fechado 21, 22, 31 e 32 fechado, onde tem NC é fechado, NC é fechado. Esse aqui é normalmente aberto. Esse aqui é normalmente aberto, 43 e 44. Então esse aqui é um mini contator auxiliar. Então nós podemos ligar um motorzinho aqui, monofase meio cavalo. Por quê? Porque esse contato aqui ele suporta no máximo 2 amperes. Eu posso ligar um motor de 1 cavalo aqui? Claro que não. Eu posso ligar um motorzinho de meio. Vocês viram lá a corrente. Porque a corrente máxima desse contato aqui é 2 amperes. É no caso lá da saída do CLP. Por isso que não se pode ligar contatores de grande potência em saída de CLP. Contatores de potência não pode ligar na saída de CLP. Certo? Então, pessoal, ó, como aqui nós temos o voltímetro, como eu falei, tá ligado em paralelo, e nós temos o amperímetro ligado em série. Aqui nós temos uma corrente de 1,67 amperes passando pelo contato aqui do relé e alimentando o motor, certo? Tá funcionando. Como foi que ele encontrou essa corrente aqui? Ele são 368 watts, que é o motorzinho, dividido por 220. Vamos ver se é o mesmo cálculo do simulador. Aí 1,77, tá aí, ó. Bateu, pessoal. Então esse simulador Utina, ele trabalha com cálculos de tensão, corrente e resistência, certo? Esse simulador aqui. Se vocês tiverem algumas questões de física e de eletricidade para responder, vocês montam o circuito, mas tem que saber utilizar esses instrumentos aqui, ó. Nós temos esse instrumento aqui, vou mostrar para vocês esse instrumento aqui. Nós temos o voltímetro, amperímetro, certo? Nós temos o watímetro. Vocês têm que saber utilizar esses instrumentos. Nós temos o ohmímetro. Esse instrumento aqui, pessoal, serve para medir a resistência. Você saber os cálculos da lei de Ohm. Mas é o seguinte, jamais você pode colocar um ohmímetro desse aqui com a fonte ligada, ó. Vocês têm que testar com a fonte desligada. Com esse aparelhozinho que você botar, vocês queimam o aparelho na hora. É o que mais se queima hoje na indústria, esses aparelhos aqui. Engenheiro, até engenheiro queima, porque ele não sabe nem usar instrumento. Quando os engenheiros queimam um instrumento desse aqui, técnico queima porque ele não sabe utilizar o ohmímetro, certo? Aí ele vai, liga, o circuito tá energizado, ele interliga o ohmímetro, ele queima na hora.
Então muito cuidado com ligação de ohmímetro, certo? Isso aqui depois a gente vai ver essa aula. Então a nossa aula de hoje foi sobre como ligar o voltímetro, ele é ligado em paralelo, está aqui em paralelo, e como ligar o amperímetro. O amperímetro é ligado em série com o circuito de força do motor. Não é colocado aqui no cabo do motor, e sim no circuito de força do motor, certo? Tá aqui como é que ele é ligado. Então vou mostrar aqui na foto para vocês. Tá aqui, nós temos o voltímetro. Todo painel elétrico, nem todos os painéis têm instrumento de medição, mas você tem que colocar o voltímetro e o amperímetro. Isso é muito bom, fazer medir, fazer a leitura todos os dias da corrente do motor. Tem que fazer a leitura todos os dias para saber se está funcionando normal, certo? Então tá aqui esse tipo de medição, ele é para medição direta, viu pessoal? Isso aqui é um instrumento para medição direta. Esse amperímetro aqui, quando se fala em medição direta, isso aqui é uma medição direta. Existem dois tipos de medição. Existe a medição direta e indireta. Aqui é uma medição direta. Se fosse uma medição indireta, esse amperímetro não poderia ficar aqui, ó, certo? Ele não poderia ficar aqui. Por quê? Ele não poderia ficar aqui nesse lugar. Ele teria que ficar fora teria que, no lugar dele, teria que ser um TC, transformador de corrente. Aí ele teria que ficar aqui de lado, no painel lá. Claro que isso aqui ele fica na porta do painel, mas no lugar dele que seria um TC, transformador de corrente, chamado medição indireta. Agora aqui é uma medição direta. Até quantos amperes eu posso utilizar em medição direta? Até 50 amperes, nunca se esqueça disso, certo? Até 50 amperes medição direta. Medição indireta acima de 50 amperes, ok? Jamais ligue amperímetro em motor acima de 50 amperes. Então só se liga até no máximo 50 amperes. Medição direta, lembrando que isso aqui é um tipo de medição direta. Existem dois tipos de medição, direta e medição indireta, ok? Ok, pessoal? Então tá aí testado, o motorzinho está funcionando. Hoje eu estou demonstrando uma aula para vocês como é que é ligado o voltímetro e como é que é ligado o amperímetro. O amperímetro é ligado em série com o circuito de força do motor. O voltímetro é ligado em paralelo com o circuito de comando do motor, certo? Ok? Então pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, até a próxima.